Com finalidade didática, os compêndios de história nos informam que a industrialização inglesa passou por 3 períodos distintos, diferentíssimos. O primeiro foi de 1760 para 1850. Revolução restrita à Inglaterra, ficando conhecida como a oficina do mundo, e não há concorrência. Uma produção predominante, bens de consumo, com os produtos têxteis, por exemplo, uso da energia a vapor, 1760. 1850 a 1900, veio aí a revolução que se amplia, o mundo todo se industrializa, iniciando-se um período de concorrência entre as nações industrializadas. A produção não é apenas de bens de consumo, mas de bens de produção também, como as máquinas. Cresce o número de ferrovias, invenção da locomotiva e do barco a vapor. Invenção da locomotiva e do barco a vapor. Utilização de diferentes fontes de energia, como hidroelétricas e derivados do petróleo. Lá, depois de 1900 aos dias atuais, veio o surgimento de quê? O surgimento dos conglomerados industriais da multi e transnacionais. A produção se automatiza, surge a produção em série, expansão dos meios de comunicação, expansão da sociedade de consumo, expansão da indústria química e eletrônica, da engenharia genética, da robótica, até os dias atuais. A Revolução Inglesa propiciou um avanço das relações econômicas capitalistas e, como consequência, o mundo assistiu à ascensão da burguesia, que possibilitou o surgimento das chamadas revoluções burguesas. Obviamente, a Revolução Industrial não aconteceu de repente e não aconteceu também por acaso. A Revolução Industrial foi sendo lentamente gestada, acontecendo, nascendo, desde a Idade Média, alcançando seu apogeu na Inglaterra no século XVIII, uma vez que este país, a Inglaterra, apresentava condições especiais para o seu florescimento. As invenções que iniciaram o processo de mecanização da produção ocorreram na área têxtil. As indústrias deste setor localizavam-se em Lancaster, bem próximos ao porto de Liverpool, cuja localização era privilegiada, pois fazia ligação com o comércio colonial, recebendo o algodão que vinha das Antilhas, do Brasil e das colônias inglesas da América. Nas antigas manufaturas, o trabalhador ainda detinha algum controle e conhecimento técnico sobre aquilo que ele produzia, pois ainda não existia o trabalho em série e nem uma organização rígida do trabalho. Nas fábricas e indústria, isso se modificou completamente. Neles, a organização do trabalho ampliou o controle do dono da fábrica e do industrial sobre o trabalhador, implicando o estabelecimento de uma hierarquia e de uma ordem inexistente nas manufaturas artesanais e nas antigas oficinas. Assim, junto com as primeiras fábricas e indústria têxteis na Inglaterra, surge também um operário disciplinado para o trabalho no mundo capitalista. A Inglaterra foi um verdadeiro celeiro de invenções de máquinas. Os mais diversos equipamentos de fiar foram sendo criados e aperfeiçoados. O tear mecânico foi inventado por Edmund Catherine. Não sei falar esse nome, gente. Em 1785, esta invenção propiciou o esplêndido aumento da produção de tecidos. Outra invenção importante para o setor têxtil de tecidos foi a máquina de descaroçar algodão, elaborada por Eli Whitney em 1792. Vale ressaltar que as descobertas deste período inicial da Revolução Industrial não estavam atreladas ao conhecimento científico, não, nem à pesquisa científica, ou seja, não eram frutos de uma educação formal e institucionalizada nas universidades, mas sim, fruto da experiência cotidiana com o trabalho. Mas na fase subsequente da Revolução Industrial, a experiência cotidiana não dava mais conta de alimentar o mercado das inovações.
A criação de máquinas mais sofisticadas e o uso de diferentes matérias-primas como o petróleo, a borracha, exigia um novo tipo de pesquisa, agora sim, ligada à ciência moderna e à educação formal. Já no século XIX, a revolução tecnológica que possibilitou a Revolução Industrial ganhou novas dimensões e propiciou grandes transformações com a construção dos motores elétricos, com os cabos que possibilitariam a transmissão de energia para longas distâncias, com a criação das lâmpadas, do telégrafo sem fio, bem com o aperfeiçoamento do telefone. Todas essas criações foram frutos da interação entre ciência e tecnologia, ou seja, com a presença da educação formal institucionalizada e direcionada para determinado fim. A mecanização da indústria inglesa e os avanços técnicos ocorridos na Inglaterra possibilitaram o desenvolvimento das indústrias de mineração, da metalúrgica, da tecelagem e do transporte. A ciência se uniu à tecnologia para melhorar a forma de bombear a água e de extrair minérios do fundo das minas, fazendo com que o carvão, que era fonte de energia, ficasse ainda mais barato. Desta forma, todos os tipos de fábricas e indústrias se beneficiaram, tais como as indústrias de fiação, de tecidos, de cerveja, de papel e moinhos de grão se beneficiaram. Como o trabalhador estava vivendo em meio a esta nova sociedade? Como? Será como? Como era o seu dia de trabalho, o dia de trabalho do trabalhador, vivendo nessa nova sociedade, com indústrias, novas, a lâmpada, as coisas chegando, energia. Como já dissemos acima, a disciplina era uma exigência do novo mundo industrial que se agigantava. E neste mundo industrial, tanto o relógio de ponto quanto aquele que marca as horas são tão exigentes quanto o patrão. De tal forma que o trabalhador deve obedecê-los o patrão para cumprir melhor o horário determinado pela aceleração e desaceleração da máquina, e não mais o seu relógio biológico. Se antes o homem pobre era pelo menos dono do seu próprio tempo, agora o homem pobre não tem mais tempo. Tempo é dinheiro. Time is money. Tempo é dinheiro. Com a invenção da máquina a vapor, as fábricas passaram a se localizar ao redor das cidades. O trabalho infantil e feminino era amplamente utilizado e de forma absolutamente precária. Podemos perceber que os primórdios da Revolução Industrial, com todo o seu potencial de renovação tecnológica, foram de muito sofrimento para a população pobre e desvalida. Se até no século XVIII, uma cidade grande na Inglaterra era uma localidade com cerca de 5.000 habitantes, Londres atingiu em 1800 1 milhão de habitantes. Pode-se imaginar o impacto que disso na vida cotidiana das pessoas. As cidades tiveram aumento populacional por causa das indústrias, muitos funcionários e, por consequência, sofreram muitas transformações. Os trabalhadores que se espremiam pelas cidades recebiam salários muito baixinhos e viviam em péssimas condições. As cidades foram se modificando, perdendo vitalidade, perdendo brilho, rapidamente engolidos pela fumaça escura das chaminés das fábricas que se amontoavam. As condições de vida, as condições de trabalho eram caracterizadas pela miséria, uma vez que não havia uma legislação trabalhista. A exploração era ainda maior em relação às mulheres e às crianças, que podiam começar a trabalhar aos 6 anos de idade. 6 anos de idade. Sem uma legislação definida, a jornada de trabalho poderia ser superior a 15 horas, mais do que 15 horas de trabalho. Os prédios das fábricas eram tão insalubres, tão ruins, quanto as moradias dos trabalhadores. Ambientes sem ventilação e pouco iluminados, mal alimentados e mal pagos.
Os operários habitavam bairros das cidades industriais sem qualquer infraestrutura de água e de esgotos. Eles moravam em cômodos cujas famílias viviam promiscuidade, convivendo com doenças intestinais, tuberculose, alergia, asma, raquitismo, pouca comida. Ao referir-se a um desses bairros operários de Londres, assim se expressou Frederick Engels: não há um único vidro de janela intacto. Os muros são leprosos. Os batentes das portas e janelas estão quebradas, e as portas, quando existem, são feitas de pranchas pregadas. Moram os mais pobres dentre os pobres, os trabalhadores mal pagos, misturados aos ladrões, aos encroques e à vítima da prostituição. Um lugar chocante, um diabólico emaranhado de cortiços que embriagam, coisas humanas, arrepiantes, onde homens e mulheres imundos vivem de 2 tostões de aguardente, onde colarinhos e camisas limpas são descendências desconhecidas, onde todo cidadão carrega no próprio corpo as marcas da violência e onde jamais alguém penteia os cabelos. Bresciano, 1996, página 25-26. O que se pensava a respeito da classe operária inglesa? O que? Será que se pensava da classe operária inglesa? A multidão de trabalhadores nas ruas era uma ameaça à ordem e à moral na Inglaterra, pois nela confundiam-se indivíduos honestos com os bandidos, batedouros de carteiras, prostitutas. Para a classe dominante, a multidão representava uma ameaça às instituições e à propriedade. Os trabalhadores não gozavam de direitos ou amparo social, como assistência médica, não tinha aposentadoria, não tinha pensões, estando os trabalhadores sujeitos a multas e a castigos severos. As greves ou associações de classe eram consideradas casos de polícia e duramente reprimidas pelos governos. A Revolução Francesa, nós estávamos na Inglaterra, vamos para a França. Para muitos sociólogos e historiadores, a Revolução Francesa fez parte de um movimento revolucionário global, atlântico e ocidental, que começa nos Estados Unidos em 1776. Atinge a Inglaterra, a Irlanda, a Holanda, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, a Suíça em 1789. Culmina na França com violência maior e o movimento passa a repercutir em outros países europeus e volta à França em 1830 e 1848. Há traços comuns em todos esses movimentos, mas a Revolução Francesa tem identidade própria, podendo ser percebida nas seguintes manifestações: tomada de poder pela burguesia, participação de camponeses e artesãos, superação das instituições feudais no antigo regime, preparação da França para caminhar rumo ao capitalismo industrial. A Revolução Francesa foi consequência direta das ideias das luzes difundidas pelos intelectuais e pensadores do século 17 e 18, que em geral asseguravam ser o homem vocacionado ao progresso e autoaperfeiçoamento ético. Percebeu-se que a ordem social não é dividida, e sim construída pelos próprios homens. Portanto, sujeita às modificações e alterações substanciais, era possível, segundo a maioria dos iluministas, por meio de um conjunto de reformas sociopolíticas, melhorar a situação jurídica e material de todos. Sendo assim, não se podia mais aceitar que a realeza francesa, especialmente a figura do rei Luís XIV e sua esposa Maria Antonieta, os seus filhos e demais parentes do rei Luís, vivessem em castelos luxuosos, como o monumental Palácio de Versalhes, localizados aos arredores de Paris, e que era a residência de veraneio da família real e da elite francesa. Que não pagasse impostos, o rei não pagava impostos, o rei Luís,
e que continuasse a promover banquetes à custa do dinheiro público. Desta forma, tornou-se inadmissível aceitar um governo absolutista e despótico, que desconsiderava o povo e as necessidades do povo, que vivia no luxo e na inércia, que era opressor, um governo que desperdiçava dinheiro com imensas futilidades, enquanto muitos passavam fome do povo, e não havia mais como explicar que este era um desejo divino, um desejo de Deus, e que esta ordem social derivava diretamente da vontade de Deus. Neste quadro composto por ostentações e gastos excessivos da nobreza, e por fome e privações de toda a ordem do povo, a burguesia, que não era nobre nem pobre, experimentou um imenso crescimento, pois a França passava por um grande período de desenvolvimento econômico. Surgiram as primeiras indústrias de ferro, de carvão, e o comércio internacional quadruplicou seu volume. Mas sendo um país absolutista, a França era governada por um rei com poderes soberanos, ou seja, um rei que controlava a economia, um rei que controlava a justiça, um rei que controlava a política, um rei que controlava até mesmo a religião dos seus súditos na França. Havia a falta de democracia na França, pois os trabalhadores não podiam votar, os trabalhadores nem mesmo podiam dar opiniões nas formas de governo da França. A sociedade francesa do século XVII, que é o século dos iluministas, das luzes, era estratificada e hierarquizada. No topo da pirâmide social estava o clero, a igreja, também chamado de primeiro estado. Abaixo do clero, da igreja, havia a nobreza, que era o segundo estado, formado pelo rei Luís, a família do rei, os condes, os duques, os marqueses e outros nobres que viviam de banquetes e muito luxo nas cortes. A base da sociedade era formada pelo terceiro estado, que eram os trabalhadores. O terceiro estado, gente, o primeiro era a igreja, o primeiro estado era a igreja, o segundo estado era o rei, os duques, era a família do rei, eram os nobres. Agora, o terceiro estado, quem era? Os trabalhadores, os camponeses que trabalhavam no campo, a burguesia, que, como foi dito anteriormente, sustentava toda a sociedade com seu trabalho, porque a burguesia, ela não era rica e nem pobre. A burguesia era meio termo, não era rica, nós falamos que classe média, né? Burguesia não era rica e nem pobre. Como foi dito anteriormente, sustentava toda a sociedade com seu trabalho e com o pagamento de altos impostos, os trabalhadores, os camponeses e a burguesia. Pior ainda era a condição de vida dos desempregados, cujo número de desempregados aumentava em larga escala na cidade francesa. A vida dos trabalhadores, dos camponeses, era de extrema miséria e, portanto, havia um desejo de melhorias na qualidade de vida e de trabalho daqueles homens franceses desempregados, os trabalhadores que ficavam ali mais de 15 horas trabalhando. A burguesia, que não era pobre nem rica, mesmo tendo uma condição social melhor do que os dos camponeses, ansiava uma participação política maior e mais liberdade econômica em seu trabalho.